Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou te apresentar o que deve ser verificado nas inspeções periódicas no SPDA. Se você já gostou desse conteúdo, não perde mais tempo. Deixa seu like, se inscreve em nosso canal e ativa as notificações. Eu sou Victor Narbal e estou aqui para te ajudar na área de SPDA. Então vamos deixar de conversa fiada e vamos à tela do meu computador. Bom, vamos apresentar agora o checklist, na verdade, proposto por nós, né, que utilizamos em nossa empresa, quando realizamos as inspeções periódicas no SPDA, tá? Esse checklist ele foi dividido em 8 partes, tá? Aqui vamos fazer uma síntese dos principais itens de cada parte, tá? Então nós chamamos essas partes de relatórios, ou seja, então possuem 8 relatórios, tá? Condensados para que seja formado esse checklist. Então, basicamente, a primeira parte diz respeito à análise documental, tá? Que está relacionado à fase de auditoria, assim dizendo, tá? Que é a fase prévia onde o profissional, assim denominado inspetor de conformidade do SPDA, irá avaliar, tá? A documentação, o projeto de SPDA e os demais documentos técnicos, tá? Na fase prévia, que podemos chamar de primeira etapa, tá? Então, esse checklist ele funciona da seguinte forma: temos um campo aqui para ser informado o nome do cliente, tá? Com a data de realização, o item a ser inspecionado, que no nosso caso é a análise documental, e aqui nós temos o status desse item, tá? Que pode ser conforme, não conforme ou não se aplica, tá? E aqui qual é a parte que está sendo tratada, chamada de relatório, né? Então, relatório número 1, que diz respeito à análise documental. Bom, aqui nós temos a coluna com os itens de verificação, os itens respectivos da norma, tá? E as colunas para que sejam verificados item a item, né? E campos para observações, tá? Então, o primeiro item aqui, para exemplificarmos o que deve ser inspecionado quanto à análise documental, quanto à existência do projeto do SPDA, da edificação, tá? Contendo desenhos em escala mostrando dimensões, materiais e posições de todos os componentes do SPDA externo e interno, tá? Esse item é o 7.5.1b, tá? Então, será inspecionado e aqui nas colunas, se estiver em conformidade, tá? A documentação será ticado aqui, caso contrário aqui, e se não se aplicar, que não é o caso, tá? Aqui. Digamos que não exista esse item na sua avaliação, tá? A edificação não possua projeto, ele será ticado como não conforme, tá? Ou não se aplica. Não se aplica é só se o item não se aplicar ao tipo de SPDA, seja ele convencional ou estrutural, tá? Porque existem itens que são aplicáveis apenas em um ou outro
tipo de SPDA. O seguinte seria a existência do projeto as-built, tá? Ou como construído do SPDA da edificação, com os desenhos em escala, mostrando dimensões, materiais, posições de componentes do SPDA externo e interno. Tá? Aqui da mesma forma, esse primeiro item seria a fase inicial da obra, tá? E ao final da obra deverá a edificação ter esse projeto as-built. Tá? Outro item seria quanto à necessidade do SPDA, ou seja, o gerenciamento de risco, o relatório de gerenciamento de risco, conforme a parte 2 da 5419, no qual avalia a necessidade ou não de instalação do SPDA, bem como, uma vez havendo a necessidade de instalação, deverá constar qual o nível de proteção daquele SPDA para a edificação. Tá? A próxima parte seria já dando ênfase aos subsistemas de existência no SPDA. Tá? Aqui teremos os subsistemas de captação, lá no topo, em seguida os subsistemas de descida, onde fará a condução dessa corrente de descarga, até o subsistema de aterramento, onde será disperso essa corrente de descarga no solo, ou propriamente na terra, né? E incluindo as equipotencializações também, que são itens de verificação. Tá? E finalizando nos ensaios de conformidade do SPDA, ou seja, os ensaios elétricos. Então, o subsistema de captação diz respeito ao relatório 2, ou seja, a parte 2. Tá? Parte 2, essa aqui não é da norma, é uma linguagem pessoal, tá? Aqui nossa. Então, essa parte é o relatório 2. Da mesma forma, tá? Como o item de análise documental, conforme, não conforme, aqui na verdade não é NA, isso aqui não é PA, é NA, tá? E os itens de verificação. Iremos verificar quanto à deterioração e corrosão dos captores, tá? Esse item está lá no 7.3.2a. Quanto à verificação da fixação dos elementos captores, conforme distâncias, né? Item A, item B, item C, item D, tá? Para cada um dos condutores flexíveis, sendo cabos e cordoalhas, na horizontal, vertical e inclinado, tá? Condutores rígidos, né? Esse item é o 5.5.2. Quanto à verificação dos valores para ângulo de proteção, raio de esfera rolante e tamanho da malha, tá? De acordo com o nível de proteção do projeto, se classe 1 malhas deverá ser 5 por 5, tá? O máximo afastamento, se classe 2, 10 por 10 e assim sucessivamente, se nesse caso o método de proteção adotado for o método das malhas. Tá? Aqui, quanto ao subsistema de descida, né, relatório 3, iremos verificar novamente quanto à deterioração dos condutores de descida, a verificação de emendas ao longo dos condutores, tá? Aí aqui vai um breve textozinho didático explicando que são permitidos apenas solda elétrica ou exotérmica e conexões mecânicas de pressão, se embutidos em caixas de inspeção ou compressão. Tá? Não são permitidas emendas em cabos de descida, exceto o conector para ensaio, qual é obrigatório a ser instalado próximo do solo. Tá? A verificação quanto à fixação, distâncias, a verificação do número de condutores de descida, aqui não pode ser inferior a 2, tá? Caso seja item de não conformidade, a verificação da uniformidade dos espaçamentos entre os condutores de descida ao redor do perímetro da edificação. Tá? Outro item, a verificação da instalação dos condutores de descida serem instalados preferencialmente em cada canto
né, ou quina saliente da estrutura, além dos demais condutores impostos pela distância de segurança. Tá? Verificação da instalação de forma execuível, ou seja, de forma fácil, prática, que forme uma continuação direta dos condutores de subsistema de descida. Tá? Passando agora para o subsistema de aterramento, relatório 4, iremos analisar a infraestrutura desse subsistema de aterramento para edificação, tá? se aquela edificação aproveitou as armaduras das fundações, se o condutor é em anel externo à estrutura, se o elemento condutor está interligado às armaduras descontínuas da fundação de sapatas, se são por arte, se é por malha de aterramento, enfim. Você deverá atestar a conformidade ou não, tá? E informar aqui qual foi a infraestrutura identificada naquela edificação. A verificação da integridade física dos condutores de eletrodo de aterramento, tá? Para os subsistemas de aterramento não naturais. Quanto à corrosão dos eletrodos de aterramento, como é que está, se está em conformidade ou não. A verificação da instalação do eletrodo de aterramento em anel, quanto à profundidade, que deve ser no mínimo 50 centímetros, tá? E ficar posicionado a uma distância aproximada de 1 metro ao redor das paredes externas. Quanto à verificação da existência de caixas de visita, permitindo a inspeção dos eletrodos de aterramento. Tá? Aqui passamos para a parte de equipotencialização, parte 5, né, no qual temos os itens de verificação quanto ao meio utilizado de interligação das equipotencializações ao SPDA, se por instalações metálicas, sistemas internos, tá? E as partes condutivas devem ser os meios que devem ser interligados. Tá? Quanto aos meios de interligação, elas devem ser direta, indireta ou indireta. Tá? Observar se quais são os meios que essas instalações metálicas e os sistemas internos e partes condutivas estão sendo ligados, se é por forma direta, indireta. Tá? Quanto às condições das equipotencializações, se existem, se não existem, se estão íntegras. Quanto à verificação da existência do BEP, tá? Se existe o BEP na edificação, atendendo, reunindo todas essas interligações de instalações metálicas, sistemas internos e partes condutivas existentes na edificação. Quanto aos valores mínimos de seção nominal desses condutores, tá? Aqui, quanto às medidas de proteção contra tensões de toque, tá? A verificação da existência das medidas de proteção contra tensões de toque, a existência da isolação dos condutores de descidas expostos, né? Por exemplo, no mínimo uma camada de 3 mm de polietileno reticulado, ou restrições físicas, a utilização de barreiras ou sinalizações de alerta, tá? Aquelas sinalizações entendidas como placas, tá? De sinalização, informando a distância que deve ser realizada, tá? Medidas de proteção contra tensões de toque, tá? Da mesma forma, imposição de restrições físicas, construção do eletrodo de aterramento reticulado no entorno do condutor de cada descida, tá? E aqui, por fim, os ensaios elétricos, tá? Onde aqui dentro desses ensaios elétricos, mas poderia estar lá nos condutores de descida, a existência do conector de ensaio, tá? Que fica na junção entre o condutor de descida e o condutor de aterramento que interliga o eletrodo de aterramento. Tá? Os ensaios de continuidade das armaduras, tá? A realização dele, se já existe algum dado passado sobre isso,
caso não registrar aqui os ensaios no campo de observações, os ensaios de continuidade elétrica dos condutores do subsistema de aterramento. Reforçando que esse checklist foi representativo, tá? Se você desejar obtê-lo completo, tá? Nós convidamos a conhecer o nosso curso de inspeção e auditoria em SPDA, tá? Onde será disponibilizado esse checklist aqui completo, tá? Com todos os itens a serem verificados em uma inspeção, tá? Além do modelo de relatório técnico que, uma vez sendo registradas as irregularidades através desse checklist, você terá que reproduzi-las para entregar para o seu cliente, por exemplo, através do relatório técnico que deverá ser conforme a NBR 5419, tá? E nesse nosso curso de inspeção e auditoria em SPDA, nós disponibilizaremos esse checklist completo e o modelo de relatório técnico conforme a NBR 5419, onde você poderá ajustá-lo à sua necessidade, tá? Então foi isso que gostaríamos de apresentar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quiser receber agora mesmo esse checklist aí que você acabou de ver, completo, com todos os itens a serem verificados nas inspeções em SPDA, eu quero te convidar a conhecer o meu curso de inspeção e auditoria em SPDA. Um curso completo com conteúdos teóricos e práticos, feito para ajudar você a alavancar a sua carreira profissional em uma das áreas do SPDA com mais demanda de serviço. Para saber mais sobre esse curso, é só clicar no link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Um abraço e fica com Deus.